Olá, seja bem-vindo, meu nome é Luciano e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito do mercantilismo, né? O mercantilismo ele ocorre ali no período inicial do capitalismo e ele também é conhecido como bulionismo. Para a gente compreender um pouco melhor o mercantilismo, nós temos que voltar para a escassez de ouro e prata que estava ocorrendo na Europa, né? Inclusive nós já falamos a respeito dessa escassez de metais preciosos na Europa aqui no canal. Vou colocar o card aqui para vocês. Bom, o que estava acontecendo era que justamente essa escassez de metais preciosos na Europa estava afetando o comércio. Não havia moeda suficiente para atender o volume de comércio na época, né? E justamente esse problema fez com que medidas bulionistas surgissem, né? Ou seja, medidas que atraíssem ouro e prata para dentro dos países e que mantivesse esse metal precioso dentro da nação, evitando a sua saída para outros países. E essas medidas bulionistas duraram do final da Idade Média até o século XVII. Por outro lado, a Espanha havia recebido muito ouro, né? Muito ouro e prata das Américas. Foi a nação que mais recebeu metais preciosos na Europa. E ela tinha medidas muito repressivas com relação à saída de metais preciosos, né? Inclusive, a medida extrema que a Espanha impôs para aqueles que tirassem ouro e prata do país era a morte, né? Era a pena de morte. Porém, a necessidade do comércio internacional, né? Ou seja, os altos lucros nas importações de bens estrangeiros, estava fazendo com que muitos subornos e muita corrupção ocorresse, né? Justamente para poder tirar ouro e prata de dentro do país e levá-lo para outras nações, né? Então, mesmo com medidas extremas em relação à saída de metais preciosos da Espanha, muitos se aventuravam nessa em busca desses altos lucros na importação de bens estrangeiros, né? E o resultado disso, né, mesmo com as medidas bulionistas espanholas, a saída de metais preciosos da Espanha para outros países acabou gerando uma inflação generalizada na Europa. A legalização da exportação de ouro e prata na Espanha ela ocorre muito tempo depois destas leis serem extintas, por exemplo, na Inglaterra e na Holanda em meados do século XVI. Após essa época bulionista, a forma com que os mercantilistas buscaram manter os metais preciosos nos países foi justamente através do incentivo às exportações em detrimento das importações, né? Se buscava reprimir as importações a todo custo, ao passo que se estimulava ao máximo as atividades de exportação, justamente buscando uma balança comercial superavitária, né? Uma balança comercial favorável. Para isso buscava, por exemplo, evitar a contratação de serviços, né, seguros de transportes advindos de outras nações, assim como se buscava evitar importações de bens estrangeiros. Para isso surgia a criação dos monopólios comerciais, né? Na Inglaterra, por exemplo, poderia-se comprar bens mais baratos no estrangeiro, né? Porém, o que ocorria era justamente um monopólio, ou seja, apenas um mercador poderia comprar dos estrangeiros, né? Justamente para evitar, né, com que os preços estrangeiros subissem, né? Já que muitos mercadores ingleses buscando comprar mais barato poderiam aumentar esses preços, né? Então apenas um mercador inglês tinha o direito de comprar mais barato no estrangeiro, buscando assim o poder de barganha. Esse mercador teria um poder de barganha muito grande, pois apenas ele demandaria esses produtos. E o contrário também ocorreria. Monopólios de exportação existiam, né? Caso determinado mercador quisesse exportar os seus produtos, ele obviamente teria um monopólio de exportação para determinada região, evitando assim com que os preços caíssem, né? Ou seja, só ele poderia vender para determinado público ali, né? Então essa foi uma das medidas encontradas pela Inglaterra na busca de manter, né, a balança comercial superavitária, manter os metais preciosos dentro do país. Impérios coloniais também foram estabelecidos neste mesmo intento, né? As metrópoles compravam matérias-primas, insumos mais baratos, exportavam bens manufaturados a essas colônias, né? Fazendo assim com que a metrópole se tornasse cada vez mais rica. E dessa forma também assegurava um monopólio comercial. Todos os países da Europa, com exceção da Holanda, praticaram extensos regulamentos às importações e exportações. Porém, na Inglaterra, essas regulamentações elas eram realmente mais abruptas, né? Os exportadores ingleses, por exemplo, recebiam devolução de impostos, subsídios, né? Justamente para poder compensar os altíssimos impostos de exportação nas matérias-primas, né, insumos. Em muitos casos, era proibida a exportação de matérias-primas e produtos inacabados
da Inglaterra para outros países. A ideia dessas medidas era justamente minimizar os custos para os produtores ingleses, né? Ou seja, se faltasse determinada matéria-prima, determinado insumo, o país literalmente proibia a exportação desse tipo de bem. E, como foi dito previamente, os impostos eram muito altos para produtos inacabados e em matérias-primas, visando a todo custo manter esses custos baixos para os produtores do país. A indústria têxtil inglesa no século XVIII era responsável por metade das exportações do país todo, né? Ou seja, tinha uma grande relevância, era o principal setor da Inglaterra nessa época. Então era expressamente proibida a exportação de quase todas as matérias-primas e produtos semi-acabados destinados a este setor, né? Então ovelhas, lã, fios, estambre eram produtos que não saíam do país, a não ser que estivessem em um pedaço de tecido, né? Já estivesse empregado no processo produtivo e saísse na forma de um bem acabado, né? De bem manufaturado com valor agregado. Com relação às importações inglesas, alguns bens eram expressamente proibidos, né? E outros tinham taxas alfandegárias extremamente altas, o que inviabilizava muitas vezes as atividades de importação. E é claro que havia muita proteção inglesa em relação às suas indústrias de exportação contra a concorrência de empresas estrangeiras que tentassem competir em território nacional. Tentassem competir no mercado interno, né? Ou seja, muitas eram proibidas de competir dentro da Inglaterra. E é claro que havia o benefício de alguns capitalistas em detrimento de toda uma classe, né? Muitos grupos de interesse tentavam expandir as restrições, as regulamentações a outras áreas também, né? E os atos de navegação ingleses de 1651 e 1660 eram um exemplo dessas políticas, né? Dessas regulamentações. Elas buscavam, por exemplo, com que o comércio internacional da Inglaterra com outros países fosse feito dentro de navios ingleses com tripulação inglesa, né? Ou seja, era basicamente a busca do monopólio dos transportes. Com relação à produção interna dos países, para se ter ideia, houveram restrições e regulamentações com relação aos métodos de produção utilizados e também com relação à qualidade dos produtos que eram produzidos, né? Então muitos estados estavam regulando, né, até a forma com que se produziam as empresas, né? A França de Luís XIV, por exemplo, codificou e ampliou os antigos controles descentralizados das guildas. E com isso, técnicas de produção específicas se tornaram obrigatórias, além de amplas medidas de controle de qualidade dos produtos produzidos, né? E os inspetores, eles eram nomeados em Paris. A largura de uma peça de tecido, por exemplo, assim como a quantidade de fios contida nessa peça, eram controladas pelo governo, para se ter ideia, né? Então realmente havia um controle do governo em todas as áreas, né, da economia. A indústria têxtil foi extensamente controlada pelo governo. Na Inglaterra, por exemplo, o Estatuto dos Artífices de 1563 atribuía ao Estado inglês, né, trazia para o governo inglês as funções das antigas corporações de artífices, né? Isso trazia diversos controles em relação à indústria. Havia, por exemplo, um controle central a respeito do treinamento da classe trabalhadora, né, do treinamento dos trabalhadores, assim como regulamentações das condições de trabalho e também da alocação da mão de obra, né, em diferentes tipos de ocupação. Além disso, também não ficaria de fora a regulamentação dos salários e também a regulamentação da qualidade de diversas mercadorias produzidas, além de outros detalhes também da produção. Então, o período mercantilista, o período bulionista, ficou marcado pela ação governamental, né, na economia, uma ação abrupta, intensiva, regulava desde parâmetros da produção até da moeda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Tchau!